Olá, cidadão! Você tem interesse de comprar um imóvel na planta? Penso que você deve ter muita dúvida a respeito. Por isso eu trouxe hoje Dr. Alencar Ferrugini, especialista em contratos, para poder dar umas dicas e explicar uns casos práticos que já aconteceu com ele sobre como comprar um imóvel na planta para que você não se prejudique pela informalidade e pelo desconhecimento. Tudo bom, doutor Alencar? Boa tarde, Carla. Tudo jóia? Tudo jóia, mas me fale, dá uma dica assim, chave de ouro, daquela que se o cidadão fosse te contratar ia ter que pagar um honorário caro, entendeu? E um passo a passo detalhado do que ele pode fazer para comprar um imóvel na planta com qualidade e sem dor de cabeça. Antes de qualquer coisa, Marla, agradecer você ter me feito esse convite e estar aqui hoje, né, para poder conversar um pouco aí com os cidadãos aqui que se preocupam em ter conhecimento técnico da área de setor de compra e venda, notarial registral e afins. Mas uma coisa que eu costumo muito dizer, e eu converso muito com os clientes nossos, né, é questão cultural. É questão cultural. Nós, brasileiros, quando a gente vai comprar uma roupa, a gente se preocupa se a roupa está suja. Quando a gente vai comprar um carro, a gente se preocupa se o carro está limpo, se o carro está arranhado. Se a gente vai comprar um cacho de banana, se preocupa para ver se existe alguma banana que está estragada. Mas para comprar um imóvel, que é um sonho da vida de uma pessoa, não se preocupa. Basta assinar o contrato, que o relacionamento se encerra ali e daqui 4 anos, como se fosse um bolo dentro de um forno, se nasce um prédio, se nasce um condomínio. Não, e lembrando que é um dinheiro guardado, às vezes, a vida inteira, né? Não, muitos casos que batem para mim lá no escritório são casos de pessoas que guardaram o dinheiro durante toda a vida e na hora de se aposentar, inclusive, eles pegam todo o dinheiro de uma vida e jogam dentro de um empreendimento que está em fase de construção. E algumas vezes, claro, são supositivamente surpreendidos e, infelizmente, isso acontece, é muito comum acontecer, eles são negativamente surpreendidos e a hora que bate lá para a gente poder ver o que pode ser feito e, ou se não, minimizar as dores desse momento, ou se não, na pior das hipóteses, explicar o que está acontecendo para a pessoa, porque o que falta muitas vezes é essa informação. E o mais importante de tudo, é importante se criar uma cultura. Eu acho que é importantíssimo se criar uma cultura de se verificar o contrato, ou se não, contratar um profissional do setor jurídico para poder traduzir o que está dentro de um contrato. Porque ninguém às vezes sabe, ninguém nasceu sabendo tudo. Passa para o advogado para poder resolver. E as pessoas ainda acreditam no famoso oráculo Google, né? Sim. E as pessoas vão lá no Google, pesquisam a respeito a como comprar um imóvel na planta. Acreditam que aprenderam tudo a respeito e investem aí sem medo e realmente às vezes tomam um grande prejuízo. Mas me fale, me dá assim um passo a passo e me dá exemplos do que aconteceu. Isso. Há muitas vezes que eu falo no escritório, né? E eu vou contar rapidamente uma história. Você vê aquele empreendimento bonito, eles botam aquela placa bonita, o rapaz elegante, a moça na piscina, a criança nadando, saindo do outro lado, e a pessoa fica encantada com Sonha com aquela transformação, aquela né? transformação. Então, se eu for comprar aquele empreendimento, eu vou estar naquela piscina, com aquele casal, com aquela família maravilhosa, com aquele sol maravilhoso, e não é assim. Então, é importante, antes de qualquer coisa, analisar o contrato. Verificar as questões contratuais, as obrigações legais de um contrato que a lei de distrato determina e verificar se o empreendimento está regular, pegar um memorial de incorporação. Para quem não sabe, memorial de incorporação são todos os dados de informação do imóvel para fins de constituir um prédio, né, uma incorporação imobiliária. Então, para se constituir um prédio, é importante verificar se tem esse memorial. Nós temos casos no escritório de empreendimentos que foram realizados que não tem memorial de incorporação. Então, no momento, para quem não sabe, isso é importante porque no momento de fazer a divisão das unidades em cartório, sem o memorial, não tem essa divisão. E aí se nasce um problema que se estende durante todo o período pós-obra. E aí a pessoa vai morar no prédio muitas vezes sem estar regularizado o condomínio, sem estar regularizada a unidade dela. E outro resultado prático, se não tem unidade regularizada, você não consegue fazer o financiamento bancário. E isso é um problema. Isso é um dos problemas, eu tenho mais 600 problemas para contar. Mas me fale uma coisa, o contrato, o que exatamente é importante a pessoa observar ali? Qual cláusula que às vezes aquilo ali pode ser um buraco profundo? Isso, vamos lá. Existem várias exigências que a nova lei de distrato, salvo engano, artigo 35A, foi embutida a lei 4.591, exigiu. Mas o mais importante que tudo, que eu sempre peço para as pessoas verificarem, são
3 itens. Primeiro item do contrato, verificar o índice de reajuste do contrato, coisa que acontece muito, que é IGPM mais 1. O que é isso? Durante toda a fase de construção do imóvel, o reajuste é com base ou no CUB ou em outro índice aplicável, normalmente INCC, IGPM normalmente, de forma bem simples, mas a BITSE, emitido a BITSE em favor da construtora, a obra está pronta, inicia-se o que a gente chama de IGPM mais 1. É um índice de correção que ele é muito alto. E entre a fase de entrega, que é o ABITS, até a individualização das matrículas do imóvel no cartório, isso leva de 3 a 4 meses normalmente, em alguns casos até 6 meses. E o reajuste é muito alto. Então as pessoas que estão entrando nesse jogo de comprar um imóvel na planta, entendam que depois do ABITS inicia-se um índice de reajuste extremamente alto. E por que, Alencar, eu não posso lá fazer o financiamento? Porque enquanto não houver, lembrando sempre, a individualização das matrículas das unidades nessa incorporação, o banco não faz financiamento. E a pessoa fica agarrada com aquele imóvel na mão, pagando juros de 1% ao mês, mais o índice de correção. E o que ela poderia fazer para ela evitar esse prejuízo? Por se tratar de um contrato de adesão, ou seja, é um contrato que a construtora faz, já está ali especificado todas as cláusulas e não tem como haver uma modificação porque a construtora ela repete aquilo ali para todos os moradores. Se vocês conseguirem tirar essa cláusula, ótimo. Se não conseguir, preparem-se para, caso haja o ABITS, haverá um custo maior posteriormente à entrega desse ABITS. Então, dá para tirar? Eu acredito que seja possível, mas se tratando de um contrato de adesão, prepare-se para pós-entrega da obra. Existe uma margem que pode ter de reajuste nesse período? Um valor, uma proporção de aumento? Por exemplo, pode aumentar tantos por cento do valor que já foi pago, algo do tipo? Tem como negociar dessa forma? Eu entendi que você falou que é um contrato de adesão, mas, por exemplo, a pessoa fala que é esse reajuste, só que geralmente a construtora explica que isso vai ser por um prazo curto, a pessoa acredita e provavelmente é aquilo mesmo. Só que esse prazo curto não é especificado exatamente, ou é? Vamos lá. É cumprido drasticamente aquele prazo? Por exemplo, olha, mas esse reajuste vai ser aí durante 4 meses. Existem discussões sobre essa questão. O STJ e alguns tribunais já discutiram o seguinte, que caso se prolongue demais o momento entre o ABITS e a averbação das unidades residenciais e esse período ele se estenda por um longo prazo e seja por culpa da construtora e não do morador, entende-se que existe a suspensão do mais um. O IGPM continua sendo cobrado por entender que é um índice de correção, mas o mais um é tirado e o mais um é pesado. Só para vocês terem ideia, por uma questão prática, um imóvel de R$300 mil, o IGPM mais um, só esse mais um corresponde a mais R$3 mil por mês no reajuste do valor imóvel, sem contar o IGPM. Entendeu? Que esse período de Covid, então, bateram em casas estratosféricas. Então, eu tenho um caso no escritório que me foi a semana passada que um imóvel de R$287 mil tinha um reajuste mensal de R$8 mil. Então, o que a pessoa precisa fazer? Porque ela quer um imóvel na planta. O que você tem que fazer hoje é, se não conseguir tirar ou não conseguir comprovar que o atraso é da construtora, não tem jeito, infelizmente. E é o que eu falo muitas vezes. Se as pessoas soubessem como funcionam os contratos de construção de imóvel na planta, elas iam se preocupar muito mais do que se preocupa do que comprar uma roupa ou comprar um automóvel. Porque as cláusulas de construção civil, elas são bem pesadas e a jurisprudência e o judiciário em si não são tão benéficos assim para o adquirente. Tanto que isso é uma lei, que é a lei de extrato, que eu entendo particularmente que é muito pesada para quem compra um imóvel hoje. E o que mais que você poderia dar aí de dica para quem quer comprar um imóvel na planta? Essencial, importantíssimo. Quer comprar um imóvel na planta? Outra coisa que acontece muito comumente. Data de entrega do imóvel. N contratos que batem para mim, vários. Não tem a data prefixada. A lei de distrato, ela vem tratando isso. É necessário com que haja, por exemplo, no seu rol de cláusulas específicas, né, que eles chamam de quadro resumo, é necessário constar a data de entrega do imóvel. Não deixem de exigir das construtoras. Fala aqui para você, cidadão. Exija da construtora uma data de entrega de imóvel. E vou te falar, tudo bem, contrato de adesão é contrato de adesão, mas por ser contrato de adesão, ele tem que respeitar a lei. Se ele não respeitar a norma, tem que ser incluído, por mais que seja um contrato de adesão.
tá ok? Então, é importantíssimo, importantíssimo que haja data da entrega da obra. Se aparecer lá, data de entrega, 48 meses após o início da fundação, essa cláusula é nula de pleno direito. Tem que ter uma data fixa. Espera aí, doutor, mas explica o que é fundação, porque o cidadão quer entender, quer que você dê, assim, informações mastigadas, descomplicadas. Vamos lá. Fundação é a fase de construção. Então, inicia-se a fundação da obra, começa a se fazer as vigas, e a partir dali eles entendem que começa um prazo. Agora eu te faço uma pergunta, te volto uma pergunta. Algum cidadão sabe a data do início da fundação de uma obra? É bem difícil isso, né? Não tem como saber, ele tem que ficar lá parado na obra. Ah, começou a fundação, então vou começar o contrato. Então, a jurisprudência já especificou. Não tem data específica no contrato, entende-se que a data de entrega é a partir da sua assinatura. Ah, olha a dica-chave de ouro. Maravilha. Mas existem outros casos que são importantes as pessoas entenderem. É importante especificar também que o cidadão ele tem que ver qual que é os honorários do corretor de imóveis, tá? Tem que estar especificado. Não é somente também isso. É uma coisa que é muito comum acontecer comigo. O morador, o adquirente de imóvel, ele acha que a partir do momento que assinou, está resolvido o problema dele. Muito pelo contrário, né? A questão não é um problema, está resolvida a questão inicial. Na verdade, ele está começando a manter uma relação de convivência com outras pessoas. Mas espera aí, Alencar. Convivência com outras pessoas, eu nasci no contrato sozinho, mas você não vai morar sozinho. Você vai morar com mais um número significativo de pessoas. E dependendo de alguns empreendimentos, a gente tem casos de empreendimentos de 545 moradores. Então, é importante que exija, no ato de compra do imóvel, o memorial descritivo e também coisas que a gente pede a minuta da convenção do condomínio, que não chega no morador. O morador não tem noção como é que funciona a questão envolvendo a convenção do condomínio. Então, a gente sempre fala, porque quando chega para a gente, já chega o imóvel ou atrasado ou já chega para a gente a questão de IGPM mais um. Então, é importante verificar essa questão. Detalhe também que a gente acha importante, verifique a construtora, né? Procura saber da construtora, verifica se é uma construtora que tem espaço no mercado, um espaço não, já tem um tempo significativo de mercado, verifique se a construtora já fez outras obras, porque, querendo ou não, não tem jeito, tem muita gente aventureira no mercado. Então, procura saber a procedência, se tem condições de arcar com a obra em si. Mas o que eu falo sempre, isso eu vou tornar a repetir para o resto da minha vida, não existe especialista de Google. Procure um profissional da advocacia que entenda para poder passar mastigadinho. É cultural, entendeu? É isso aí. Mais uma dica descomplicada de como você pode resguardar seu direito cidadão. Hoje aqui com o doutor Alencar Ferrugini, que parabéns, doutor. O senhor foi nomeado membro da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, além de ser presidente da Comissão de Direito Imobiliário daqui do Espírito Santo. Gratidão pela oportunidade de poder estar ouvindo e poder estar passando dicas valiosas para o cidadão, porque justo para mim é assim, bom para você e para mim. Obrigada pela sua presença. Obrigado você, Marlon. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, faça o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você estiver no YouTube, mas lembre de acionar o sininho, porque justo para mim é assim, bom para você e para mim.